De volta com o programa Identidade e vamos de política agora. Vereador, como é que o senhor resolveu ingressar no parlamento? Olha, entrar na vida política partidária não é uma coisa que acontece de imediato. É toda uma consequência. E, de novo, começa a impropriar. Né? Começa a impropriar como? Eu, adolescente, impropriar, tínhamos lá o bispo Dom José Brandão de Castro, que, junto com os padres, ele incentiva a criação do Movimento da Juventude Propriaense, o MOJUP. E eu, 14, 15 anos, 16 anos, fiz essa militância no MOJUP, né? Era nos anos 60, logo após, nós estávamos no regime militar naquela época, e tive todo esse envolvimento. E depois vim estudar aqui em Aracaju, aí Grêmio Estudantil, passei no vestibular, aí centro acadêmico, sempre me envolvia, né? Aí quando fui para o Rio de Janeiro, fazia pós-graduação, aí era representante da turma de pós-graduação, sempre assim, a gente estava envolvido nessas coisas, né? Aí retornei para aqui para Aracaju, fui presidente do Sindicato dos Médicos, fui da direção da SOMES, da direção da Unimed, e esse envolvimento, aí militância partidária, fui representante no Conselho de Saúde do Estado. Então as coisas vão evoluindo e até que nesses anos que eu estava fazendo a pós-graduação, quando eu planejava, vou fazer a pós-graduação, aí me convidavam, vai ser candidato a vereador, vai ser candidato a deputado. Não é o momento, não quero agora porque eu tenho essa determinação, eu tenho que fazer isso. Aí fui fazer essas coisas, depois aí eu me candidatei a vereador, fui candidato à reeleição e sempre defendi, existem documentos nesse sentido, que cada político só deve exercer o mesmo mandato 2 vezes. Todo político, todo juiz, todo desembargador, todo defensor público, todo promotor, todos eles são servidores públicos. O patrão dessa relação é o cidadão, é a cidadã que contribui com seus impostos. Todos esses outros são servidores públicos, pagos pela cidadania e que recebem dinheiro para administrar os seus espaços, seja no judiciário ou no executivo, dinheiro também de origem da população. A questão é que a cultura brasileira coloca essas pessoas como autoridade, eles têm uma autoridade. Agora essa autoridade deve se consolidar no fiel desempenho da sua função, no exato desempenho da sua função, não simplesmente pelo simbolismo, porque para esse simbolismo eu me contraponho a isso e digo que o patrão dessa história é a população. Então a gente deve mudar esses paradigmas, sabe? Para que a gente possa ter uma sociedade com outros valores. Porque todos nós somos, por natureza, seres sociáveis. Nós temos que estabelecer relações sociais na sociedade. E essas relações se estabelecem através da ação política. Nós precisamos de regras. Quem faz essas regras é o legislativo. Quem vai avaliar essas regras é o judiciário. Quem vai julgar essas regras. E quem vai executar as políticas públicas é o executivo. Então nós não podemos nos desvincular, legislativo, judiciário e executivo. Essa é a relação política para o modelo de Estado que nós estabelecemos. Agora, nós precisamos sim fazer política, né? Nós precisamos ter um judiciário que faça justiça, nós precisamos ter uma atividade política onde se exerça a política efetivamente. Essa é a grande reforma que precisa. O vereador trouxe aqui uma reflexão muito interessante e importante para toda a sociedade sobre a política e a gente quer trazer também uma reflexão sobre, por exemplo, os seus feitos enquanto vereador dessa casa. Nós temos o projeto aqui, o bisfenol, que foi aprovado, que é uma coisa assim, que protege a população. Agora, uma lei dessa para ser cumprida, nós fizemos campanha, distribuímos panfleto, rodamos a cidade, fomos para a imprensa. O copinho plástico, pronto, nós tomamos água há pouco aqui num copinho plástico. Quando se coloca alimento quente, ele libera bisfenol. E o bisfenol está comprovado, é cancerígeno. As pessoas estão tendo câncer, isso já é comprovado cientificamente. A Europa não permite mais, Estados Unidos, Canadá não permitem. Aqui no Brasil foi o primeiro município que aprovou uma lei em Aracaju, foi aqui em Aracaju, hoje já existe uma lei federal que impede só nas mamadeiras. Mas isso está envenenando e matando as pessoas. Nós fizemos essa lei. Nós líquido quente no plástico, é isso? No plástico do bisfenol, que tem o bisfenol, esse polímero que tem nesses copinhos descartáveis. E nas mamadeiras, em tudo que é de plástico. Mas e a solução? A solução nós
botamos lá uma lei que era para proibir a distribuição, a comercialização, a produção de tudo isso. Mas, sabe, nessa coisa quando age na história da indústria e tal, aí precisava o quê? Que o povo não comprasse. Pronto, essa lei só pega se o povo não comprar. Aí os caras vão ter que buscar outra alternativa. Mas o povo, por desinformação, continua comprando, continua usando e continua adoecendo por conta disso. Nós colocamos a lei mais rigorosa, a questão da bebida alcoólica para menores, né? Isso é importante. Apontamos aqui uma lei que envolve Ministério Público, Secretaria da Educação no controle da evasão escolar, que a gente sabe hoje por conta daquela estrutura familiar. Eu canso de estar na rua e vejo os meninos e as meninas fardados e na rua, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, no horário da aula. Porque os meninos estão saindo, não estão indo para a escola. Sai de casa, os pais pensam que vão para a escola e não vão. Aí a gente botou, evasão escolar é o quê? A escola tem que anotar direitinho o aluno que atinge determinado número de faltas, comunica ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar procura os pais, se não resolver, num segundo momento, leva para o Ministério Público, o Ministério Público chama os pais e responsabiliza o colégio, responsabiliza todo mundo. Tá, isso é lei hoje aqui, mas o problema é que tudo isso seja cumprido, né? Nós temos já aprovado a lei do adolescente aprendiz. Aracaju é uma das poucas capitais que não tem ainda. Nós botamos já um projeto 2 vezes de IPTU verde, que avança para Aracaju como cidade sustentável. Esse a gente não tem conseguido aprovar. Aí tem, assim, são vários projetos aprovados, são inúmeros. Aí tem vários projetos que foram com relação à exposição de revistas com propósito, né, pornográfico, erótico, essas coisas todas nas bancas de revistas e nessas locadoras de filmes. Então existem diversas leis que foram aprovadas nesse sentido, sempre com um pensamento de fortalecimento da cidadania. E aí são inúmeros, aí eu precisaria estar relacionando aqui para que a gente sabe. E aí, olhando para trás, desde 2009 que o senhor está como vereador dessa casa, né? Olhando para trás, o senhor mudaria alguma coisa? Para mudar alguma coisa da minha trajetória, eu tenho que mudar na estrutura. E sem eu mudar na estrutura, eu não consigo mudar. Por exemplo, nós temos uma proposta para essa questão. Quem é que escolhe o presidente da casa? Quem deve escolher, pelo menos indicar, é o povo de Aracaju. Então, qual é a proposta que nós temos? Os partidos políticos somam aquele partido que teve mais votos para vereador é o que vai indicar o presidente. Pronto, aí eles elegeram 3, 4 vereadores e escolhe. 2 anos um daquele, do outro 2 anos o outro. O vice-presidente, o segundo mais votado. Acabou, não tem essa briga, nem a submissão da Câmara à vontade do prefeito. Olha, estou falando isso? Isso aconteceu com esse prefeito? Não. Isso é um problema da relação do Executivo com o Legislativo, isso tem que mudar. Tem que dar mais transparência, quanto mais transparência melhor, nós estamos administrando dinheiro público, né? Essa casa tem um custo alto para a população, como toda casa legislativa, então quem paga é o povo, então é preciso que o povo, né, saiba com bastante precisão de que modo esse dinheiro está sendo gasto. É dinheiro público, nós precisamos ter essa cultura. É instituir a cultura, o que nós precisamos na política é instituirmos a cultura do controle social. O povo é que tem que controlar tudo e a participação popular tem que ser consagrada. Então isso é o que precisa ser revisto, né? E eu, assim, entendo que a gente deve procurar construir uma ação política com independência que permita a cada parlamentar ter independência para o exercício do seu mandato e não estar atrelado a financiadores ou à vontade de prefeito, ou à vontade de dono de partido ou quem quer que seja, mas somente à vontade da população. Sem dúvida, muito importante isso. Para a gente finalizar de uma forma por cima, que aqui as pessoas que lhe acompanham, que lhe seguem, que gostam do senhor, podem esperar do Dr. Emerson Ferreira daqui para frente? Sempre aquilo que eu pude dar, né? E o que eu disse, que o novo na política, que se discute muito essa história do novo, o novo na política é ideia e ações. Ideias que sejam avalizadas por ações. Essa pessoa está dizendo que faz isso. Essa pessoa tem um passado na política, tem um passado enquanto cidadão que permitam que eu acredite que isso que ele está dizendo ele vai fazer. Então, o que a gente precisa na política, e isso as pessoas podem esperar, ideias que não estão em desacordo com as ações. Então, é a gente ter esse compromisso, né, de continuar na vida pública, mas assim sempre com essa preocupação do zelo, da austeridade, da ética, dos valores morais e do compromisso com a política enquanto serviço para o bem comum. Isso é que as pessoas podem
esperar, podem me cobrar o tempo inteiro e eu tenho bastante consciência do compromisso que eu tenho com esses valores. Bacana. A gente vai finalizando essa entrevista por aqui. Foi muito bom ter o vereador doutor Emerson conosco hoje. Espero que o senhor tenha gostado também. Muito, muito gostei. E obrigada também a você pela sua companhia aqui com a gente. Para rever esse programa, acompanhe as reprises na quarta-feira às 9 horas da noite e no domingo às 6 da noite. Próxima segunda-feira tem mais identidade para você com um novo parlamentar, TV Câmara Aracaju. Aqui a gente traz mais transparência e visibilidade para você. Tchau, tchau.